alegria que eu tive aqui na loja maçônica foi quando inauguramos esse templo. Minha maior alegria foi no dia que eu me iniciei. Eu já vinha de uma família maçônica. A minha iniciação foi um dos melhores momentos que eu não sabia nada daqui. Ser iniciado. Para mim, isso aqui marcou minha vida. Vou levar até os meus últimos dias. A minha iniciação. O melhor momento foi toda a minha época de veneralato. Toda a minha época foi o melhor momento. Contava sempre com o apoio dos irmãos, o apoio das cunhadas. Da hora que pensava em fazer um trabalho, eu contava com o apoio de todos, porque eu não fazia sozinho. Eu nunca fui ditador. Foi um bom momento. Momentos felizes da loja foram muitos, né? Porque eu mesmo vivi um momento aqui dentro da loja muito marcante. Foi o dia, no segundo dia após eu ter sido homenageado com o título de cidadão barreirense, que foi na terça-feira. A nossa reunião é na quinta. Eu já morava em Luiz Eduardo. E eu fiquei aqui na quarta, para na quinta, vim na sessão e recebi uma homenagem que foi a única até hoje, a homenagem daquela cerimônia de qual eu fui homenageado e também da qual eu participei. Então foi também muito marcante, né? As iniciações da loja, todas elas que eu participei são marcantes, porque realmente é algo extraordinário uma iniciação, né? Homenagem ao Dia das Mães, né? A rosa branca, a rosa vermelha, são dias assim realmente marcantes no coração da gente e na loja maçônica. A maior alegria foi ter conquistado 2 momentos durante a minha gestão. A Assembleia ter aceito o projeto da venda do terreno. E com isso, termos um impulso para a loja e com isso, ter também a condição de poder fazer um grande evento, que foi o aniversário, os 70 anos, a comemoração dos 70 anos da Fraternidade Barreirense. A minha maior alegria daqui é pessoas lá do mundo profano que eu não conhecia. E hoje eu tenho o maior respeito e o maior carinho, porque eu tenho orgulho de chamar de irmão. A alegria é quando eu iniciei, e meus filhos também foram iniciados, né? Minha maior emoção foi quando o irmão Jaime Oliveira, minha esposa, a Maria Clara e a área de lazer, foi feita essa congregação, aonde, vamos dizer, estimulou-se bastante. E depois teve aqui, quando eu retornei novamente, porque eu tive um afastamento espontâneo, e retornei e assumimos a inspetoria novamente. Na realidade, o melhor momento que eu considero foi quando eu me ingressei, em 73, e dentro desses momentos bons também, eu como venerável, consegui, vamos dizer assim, fazer a iniciação do meu próprio filho, que se tornou filho e irmão. Meu irmão, a maior alegria que eu já tive na maçonaria foi quando eu fui iniciado. Isso me marcou. Quando eu fui iniciado, para mim foi a coisa mais linda que eu tive. Embora quando eu fui iniciado, logo era o carnaval, aí entramos em recesso. Aí eu fiquei com aquela angústia, querendo que passasse só aquele período para mim ir para a reunião, para me saber como foi, por onde eu passei. Uma grande alegria foi quando eu entrei na loja, o primeiro dia. Né? Aquilo tudo escuro, depois, quando acendeu as luzes, parecia que eu estava no céu. Um momento feliz. Gente, são muitos, mas nada marcou mais na minha vida do que o ritual da iniciação. Eu falei no começo da nossa conversa, eu fiz uma viagem para dentro das pirâmides ali com os olhos emocionados.
A loja maçônica Fraternidade Barreirense, acho que o melhor tempo que ela viveu foi aquele em que eu estive iniciando na loja, né? Até antes de ir para Belo Horizonte, onde eu estudei meus filhos, né? Então, acho que até o ano de 90, eu acho que foi uma fase de muita glória da loja maçônica Fraternidade Barreirense. Com muita alegria, muito trabalho, tá certo? E muito aprendizado, tá certo? Eu acho que quase tudo que eu aprendi em termos de maçonaria, eu aprendi lá naquele tempo. O melhor momento que eu vejo na Fraternidade Barreirense, com muita modéstia, é o atual. Porque creio que eu nunca vi uma formação de uma egrégora tão perfeita como vem tendo. Tem momentos realmente que deixam a gente entusiasmado, porque encontra irmãos da própria cidade que estão aqui e irmãos de fora. Então, a maçonaria sempre traz alegria. A maior frustração que eu recebi foi quando irmãos quiseram sair da fraternidade para destruí-la. Essa foi a maior frustração que eu tive. Sem nenhum comentário a mais. Foi um momento em divisão um racha, né, que se diz, da maçonaria. Houve um grupo de irmãos que acreditavam que deviam criar uma outra loja e funcionar dentro desse templo. Então esse foi um momento que eu entendo mais doloroso que eu vivenciei na minha loja. Tristeza é ver a loja realmente dividida, né? Mas graças a Deus, Deus pôs a mão e estamos em pleno funcionamento, né? A maior decepção foi um irmão xingar o outro aqui dentro, que até hoje eu às vezes olho para ele assim e fico receoso daquele irmão xingar o outro irmão aqui dentro, entendeu? Até hoje eu não sei o que passa na cabeça de um maçom que lapidou a pedra, entendeu? É mestre maçom e tem umas atitudes aqui dentro que eu não concordo. Mas aqui na loja teve um período pesado, muito doloroso, triste, vamos dizer assim, sabe? Que eu até comentei com meu irmão Lodó, um dia que eu saí daqui da reunião, eu disse, Lodó, se as reuniões da loja permanecer desse jeito, eu vou pedir afastamento da loja. Porque lá em casa são 10 filhos. Não deixa de não ter uma discussãozinha, mas é só naquele momento. Acabou, acabou. E tinha reunião aqui que era assim, vamos dizer assim, uma divergência entre irmãos. Era uma divergência entre irmãos que a gente saía daqui baixo astral. Eu mesmo digo para você o seguinte, eu não saí animado daqui. Mas graças a Deus resolveu, foi resolvido e voltaram todo mundo às boas e estamos em frente, estamos continuando os trabalhos nossos aqui na loja. O pior momento para mim foi quando a loja estava fechada nos momentos normais de vida que tem que fechar. Dias que não tem sessões. O pior momento que eu vivenciei dentro de loja, na verdade, foi um momento não foi dentro de loja, na verdade foi mundial, né? Que foi a pandemia ao qual nós pudemos presenciar e que a gente passou mais de um ano sem poder frequentar a loja. E quando a gente começou a liberar, a gente tinha que usar máscara, álcool e tudo, todos aqueles cuidados, ainda mais numa loja antiga como a nossa, que tem muitos irmãos de idade, tinha que ter muito cuidado com isso. Então, esse sim, para mim, foi um momento mais marcante na minha vida, dentro da loja, mas não só na loja, né? Acho que para toda a humanidade, né? Nós vamos ficar marcados com essa época da pandemia. O pior foi eu estar sentado ao lado de um irmão enquanto venerável e ainda dizer a ele um pouco, meu irmão, não fale isso. E eu sabia que o irmão ia falar algo que seria muito desagradável. E ele olhar para mim assim e dizer assim, eu tenho que falar. E a partir daí, a minha decepção para comigo foi eu não ter participado mais ainda com aquele irmão, de dizer a ele, meu irmão, não abandone, não abdique, continue, siga em frente. Se eu tivesse esta condição, e aí eu quero citar o nome do irmão, porque
eu tenho um apreço por ele e ele por mim, que é o irmão Barreto. Quando eu estava ao lado dele, a minha frustração foi não ter tido força de impulsionar e dizer, irmão, permaneça, eu estou com você. Não consegui isso. O pior momento que eu vivi dentro da loja foi a renúncia do irmão Barreto, né? E todo o transtorno que houve, né? Meu amigo pessoal, né? Jogamos muita bola junto, fui cliente dele ali, tempo que ele tinha umas parcerias com uma empresa aqui do irmão nosso, do Adelar Capeleço, mas realmente foi um momento difícil para a nossa loja, né? O pior momento foi o julgamento do irmão, certo? E algumas situações de alguns irmãos sem perjúrio, dado o descalabro de alguns irmãos, o descaso, nós presenciamos irmão gravando reuniões maçônicas com o celular aqui dentro do templo, que é um perjúrio. Eu penso e acho que a maçonaria tem que ser operativa nesses casos, muito embora alguns irmãos achem que não. Porque não pode trair a organização, isso é inaceitável. Aí eu acredito que a maçonaria deveria ser operativa. Me perdoe o que eu estou dizendo, mas nesse caso de perjúrio, está escrito, transcrito, reescrito, que os perjúrios devem ser enquadrados numa maçonaria operativa. A maior desilusão e, ao mesmo tempo, a maior alegria, podemos chamar de um fato só. No passado, eu mesmo tive uma desavença muito grande com o irmão aqui dentro. Desavença grande e que é pública para todos os irmãos aqui. Uma desavença que foi exatamente na época eleitoral, na época da pandemia, a época que a gente concorreu à eleição e que eu me posicionei de uma forma e eu me posicionei da forma que eu entendi que seja correta e o irmão se posicionou de forma contrária e viemos a ter uma desavença. Só que é isso que a gente diz que a gente tem que fazer maçonaria para a gente. O primeiro ato que eu tive quando eleito foi subir aqui, vir até aqui em cima, no Oriente, e chamar esse irmão ao qual eu tive essa desavença e dizer para ele que as nossas desavenças ficaram no passado, porque eu jamais poderia sentar naquele trono e ocupar o primeiro malhete dessa loja carregando comigo aquele desafeto e aquela desavença que eu tive. É muito bom, até hoje eu gosto de estar dentro da maçonaria, eu gosto de estar ouvindo as ideias dentro da loja, participando no que eu posso participar. O principal de tudo, que eu entendo que a gente só consegue fazer maçonaria quando a gente aprende a fazer maçonaria para a gente. A gente conseguindo fazer maçonaria interna nossa, a gente consegue transmitir ela para os outros. E é o que a gente busca aqui dentro. Posso dizer para você que eu não tenho decepção nenhuma de maçonaria, porque a maçonaria é a coisa mais perfeita que existe. Agora somos humanos, o defeito está em nós, como ser humano, mas pela maçonaria não. Maçonaria não existe defeito. Maçonaria é a coisa mais perfeita que eu conheço até hoje. O pior momento da minha vida foi uma decepção que eu passei. Eu pensei em tirar a obrigação dos idosos, daqueles de 70, 80 anos, de pagar a contribuição que nós pagamos na loja e pagamos a grande loja. E fiz um ato junto com um advogado lendo o código maçônico. Permitia que nós fizéssemos isso. E nós fizemos, com o apoio do advogado, um decreto dispensando eles. E aí, para mostrar quem eram eles, eu pedi a fotografia e botei ali aí do lado da porta, lá em cima, naquela parede. O nosso irmão Edmundo Cedro, em uma votação, eu disse a ele que ele não votasse. Ele perguntou, por quê? Porque você não tem o direito de votar, você não paga a nossa loja, você foi dispensado desse assunto. Ele me denunciou. E o Sereníssimo, para atendê-lo, pediu que eu desfizesse do ato. E eu fiquei decepcionado, não com a grande loja, que ele levou a denúncia, mas com o irmão Edmundo. Mas eu não demonstrei para ele a minha malquerência. Não, continuei sendo aquele irmão que era antes.
Que eu acho que assim que deve ser o ação. O Cristo levou o tapa na cara e deu a outra face para levar o tapa. Tenha assim, os seus disparates, tem as suas concorrências pessoais e vaidosas, mas isso o tempo vai absorver. Então, se a pessoa pensar assim, qual o momento ruim? Não tem momento ruim. Abriu as portas da maçonaria, é festa, é fraternidade, é união. O irmão, você pode olhar, veja o semblante dos irmãos, se encontra outro, bate um papo, conversa. Então, a maçonaria é isso. Ser maçom é ser fraternal, é ser amigo. Eu tenho mais alegria do que tristeza. Tá? Alegria de estar todos os dias em convívio com os irmãos. A iniciação é coisa que a gente nunca esquece. A tristeza é só quando a gente perde um irmão, tá? Que a gente vê o irmão aqui tantos anos com a gente e o grande arquiteto do universo leva para o Oriente Eterno. A tristeza minha, no sentido, é só essa. O resto é só alegria. Um final de semana, um feriado, um domingo, e estávamos nos reunindo e assumindo a arrumação da loja para proceder ali às pompas fúnebres. O venerável ele tem que ter muita sobriedade na hora de realizá-la, entendeu? Ele tem que ter muita serenidade. Tivemos gestão em que fazer o cerimonial de sepultamento, né, era uma coisa constante. Acho que a maioria das cerimônias fúnebres aqui foi presidida por mim, tá certo? Não sei se a maioria, mas quase que a maioria. Desde um tempo que eu estive venerável, e mesmo depois, algumas vezes eu tive que fazer esse ato, e para mim é um ato muito triste, tá certo? E nem sempre, não é porque o irmão que está ali, que faleceu, está ali no caixão, tá certo? Mas pelo sofrimento da família, é uma dificuldade muito grande que a gente vê, e eu normalmente choro muito, tá certo? Durante a cerimônia por causa disso. Eu sofro junto com a família. Gonçalo do Amarante Barbosa, meu marido. Ele era um maçom assim, extremamente dedicado. Ele abria mão de qualquer compromisso para comparecer às reuniões. Ele era aquela pessoa que gostava de se doar para o próximo, de ajudar o próximo. Ele faleceu jovem, 66 anos, teve um infarto fulminante no trabalho. Foi em 21 de novembro de 2018. Para mim foi como se o mundo tivesse desabado. Até hoje eu não consigo processar muito. O nome dele era Ismário Oliveira Silva. Ele faleceu em Salvador. Ele foi fazer um check-up, estava na rua e chegou em casa e teve um infarto fulminante, né? Marivaldo Rodrigues Cardoso. Ele foi diretor, ele foi um dos fundadores do Centro de Ensino São João. Depois foi para a PAI e ele era um educador. Chegou em Barreiras com o Polivalente, do Polivalente foi para a Escola Agrotécnica. Aí depois da Escola Agrotécnica ele fez o concurso para a Secretaria da Fazenda e saiu da Educação e foi para a Secretaria da Fazenda. Mas antes disso também tem uma outra coisa que ele ajudou na fundação, que foi a COPEB. Ele tinha também muita admiração, muito carinho pela COPEB. Ele desencarnou em 2019 e ele adorava a loja. Gostava muito de estar aqui presente nas reuniões. Adilson Dias Maia, ele era bancário, aposentado do banco e veio a falecer no dia 17 de fevereiro de 2011. Partiu para o Oriente Eterno. Ele foi uma pessoa muito fraterna,
dedicado e assim foram criados nossos filhos também. Meu marido, Manuel Barbosa Moreira, sargento conhecido como Sargento Manuel do 4º BEC, não foi iniciado nessa loja, mas com a entrada, como já foi falado, de Manuela fazendo parte das filhas de Jó, que ele passou a ser um frequentador assíduo da loja. Mesmo antes dele se tornar um maçom, nós já tínhamos uma afinidade com a grande Benedetta Loja, nós já nos fazíamos presente nos eventos para angariar fundo, para fazer o espaço físico da APAI. Nós sempre nos fizemos presente nos shows de Luiz Gonzaga, no Parque de Exposição, de Ângela Maria no Geraldão, dos bingos que ele sempre ofertava, a gente sempre comprava. Meu pai faleceu no dia 19 de julho de 2022, com 68 anos de idade. Nesse ano, meu pai iria fazer com minha mãe 50 anos de casado. É muito triste. Você vê um irmão que todas as noites de reunião, você está ouvindo ele, você está conversando com ele, você sabe que ele esteve doente, muitas vezes não foi comunicado. Quando recebe a notícia, morreu. Dói. Ele estava muito bem em casa, aí veio para a loja. Quando ele chegou aqui, eram umas 7:45, mais ou menos, para as 20 horas. E aí ele começou a sentir mal. Antes disso, uma semana antes, ele teria me dito assim: minha filha, no dia que eu partir, você preste atenção como minhas mãos estão. Porque não deixe a lateral da urna ou do caixão, como queira. Entendeu? Você ponha para cima uma da outra, a direita em cima da esquerda, para que facilite a colocação das urnas ou das luvas no meu caixão, nas minhas mãos. Quando se fala em morte, eu não sei nem cumprimentar as pessoas. Eu acho tanto assim pesado, né? E aí aconteceu isso. E quando ele daqui saiu, um dos irmãos, que foi o Demar Castro, levou até a minha residência. Liguei para o Dr. Pedro, chegou e falou assim: leve para o hospital Paulo rapidamente, porque me parece, pelos sintomas, seria um infarto. Ele foi atendido, aí não vir mais. Quando foi por volta de 3:30 da manhã, aí chegou a doutora Aninha. Você já viu seu esposo? Depois que entrou, eu falei, não. Aí ela passou o braço e me levou até a sala da reanimação. E eu olhei para o computador, a televisão lá, e vi que a saturação estava caindo cada momento. Aí eu passei 10 minutos com ele lá dentro. Aí eu saí. Eram 3:50 quando eu saí da sala da reanimação. E voltei, fui lá para fora, e às 4 horas exato, ele morreu 10 minutos depois que saiu. E eu não fui anunciada da morte, do falecimento dele, entendeu? E aí fiquei até por volta de 5 horas da manhã. Aí peguei o carro e vim para casa. Aí quando eu voltei, por quase 7 horas, que eu vim me arrumar, trocar de roupa para voltar para ver, aí chegou o doutor Ayrton Pinto e falou assim para mim: meus sentimentos, doutor Ivanilde, seu esposo faleceu. Eu falei, eu não fui anunciada, não me ligaram, não. Aí entrei no necrotério, fui até a sala onde ele estava, puxei as gavetas, coloquei uma luva, puxei as gavetas uma por uma, tinha umas já estavam congeladas, e a última gaveta ele estava. E justamente ele estava como ele não queria estar com as mãos. E aí eu peguei as mãos deles, peguei uma atadura que estava do lado, coloquei a mão do jeito que ele pedia, amarrei os pés também que estavam abertos, e aí saí. Eu já estava o pessoal da maçonaria todo, doutor Reginaldo, meu compadre, que agradeço muito, Romero, estava Vitor, estava uma série, tinha outros, Dé Teixeira também. No dia 16 de julho de 2022, ele
estava andando de carro com meu irmão dirigindo, aí avistou o tio Euler em frente ao Banco do Brasil ali da Praça da São João Batista. O Euler disse que jamais vai esquecer aquela cena. Ele desceu do carro e disse: meu irmão, eu vou participar dos 70 anos da grande loja e depois já encomendei até o meu terno e depois eu irei resolver a pendência que eu tenho na filosófica, que eles estavam no grau 31 para concluir o grau 33. E quando foi à tarde, nesse mesmo dia, ele foi no quartel, um evento que tinha também, que era um lugar que ele amava de coração. Quando chegou lá, ele foi receber uma homenagem, depois ele não se sentiu bem, foi para o hospital. Chegou lá, depois de ser medicado, ele me chamou e falou: olha, se eu estiver viajando nos 70 anos da loja, você não deixe de ir com os meninos e jamais deixe de frequentar a loja. É uma dose. É uma dose grande. Fui agraciada em ter a maçonaria. Recebi o maior apoio, foram solidários comigo naquele momento. No dia que ele partiu, cada tio maçom dessa loja nos abraçava e perguntava o que a gente precisava. Então isso vale mais do que dinheiro, porque todo esse conforto, todo esse aconchego nos mostra que é uma forma de retribuir, de sermos gratas a esse reconhecimento das nossas vindas aqui, e a gente sempre vai estar aqui. E aqui dentro da loja, através dos meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos e sobrinha, foi que me deram essa força, que eles ligavam e quando encontravam na rua diziam: Antônio, você está precisando de quê? Então isso é que faz com que nos dê cada vez mais esse amor que a gente tem por a loja. Quando um maçom é velado dentro da maçonaria, ele é uma coisa diferente, né? Para quem é maçom, não, porque já viveu, já passou por aqueles momentos por outros irmãos. Mas para os profanos, o mundo lá fora, eles acham totalmente estranho e diferente, certo? Porque ele não conhece nada da maçonaria. Então, para a gente, é uma coisa bonita, certo? É uma despedida que eu acho que, para quem perde, ele fica na lembrança para toda a vida, aquela despedida. O velório dele foi aqui na maçonaria. Os maçons, que como foi de repente, nem todo mundo ficou sabendo, né? Que ele era muito conhecido, ele trabalhou aqui muito tempo, trabalhou na pesquisa da EPAPA, depois foi para a EBDA, era engenheiro agrônomo, então foi muito conhecido. Então eu só tenho gratidão por tudo na loja. Quando ele desencarnou, ele não estava mais com Covid, então o caixão poderia ter sido aberto. E o médico ainda falou: vocês vão levar para a barreira? Eu falei: não, porque ele sempre pedia que quando ele desencarnasse, se pudesse, ele gostaria de ser cremado. Era o desejo dele. Então, como aqui em Barreiras não tinha crematório, não teria por que trazê-lo para aqui e depois se voltar de novo. Então, por isso que nós fizemos a cerimônia lá em Brasília. Eu já participei de muitas cerimônias, né? Aqui dentro. Realmente a simbologia é muito grande. É muito grande, é muita emoção a gente se despedir do irmão. Então, naquela cerimônia, ela é muito tocante. Meu pai, assim, meses antes dele partir, ele havia já conversado com minha mãe e teria dito assim que quando ele partisse das pessoas com a imagem dele de pessoa feliz, risonha, calma, pacífica, e não queria que as pessoas adentrassem numa loja maçônica, na Fraternidade ou em outra loja, e o vissem no caixão, e as pessoas sentissem tristeza. Só queria que tivesse só a alegria e aqueles bons pensamentos dele. Então a gente decidiu velar no Memorial Senhor do Bonfim. A cerimônia é uma coisa muito marcante. Bonita, doída, é muito doída. A dor, da mãe a gente está sentindo uma dor quando você não está preparada para viver aquele momento, né? Porque ele estava bem. Ele teve um infarto fulminante com 5 dias que chegou da viagem para ver a família, ele faleceu. Então, para mim foi muito marcante.
Eu fiquei assim, parece que fora de óbito. A cerimônia foi lindíssima, eu digo com toda a veemência, entendeu? Muito bem feita a solenidade, foi muito bonita. É uma despedida, mas que isso não seja, vamos dizer assim, para público, seja maçom e sim, os familiares. Às vezes para o público é bom também, porque vai dizer o histórico daquele irmão e o que fez pela comunidade. Um momento triste, porém, um momento forte e marcante, porque é a última homenagem da maçonaria e através do venerável naquele momento, dado àquele irmão com o corpo presente. A matéria dele está ali simbolizada. O espírito, com certeza, estava vivenciando aquilo ali. E a família muito mais. É um ato doloroso, como se fosse na sua própria casa também. Sua família está lá, a família maçônica aqui, com os familiares também de sangue, eu acho essencial. Eu sou e dou pleno apoio a essa sessão fúnebre acontecendo dentro de Loja, com a presença da família. Com a presença da família. Porque se nós desprezamos o nosso irmão lá morto, o que é que a família dizer? Uai, ele só era maçom enquanto era vivo? Só dava atenção para ele enquanto era vivo, que podia ir lá para a loja? Então, nós damos esse apoio e a família com certeza. Eu fiquei muito satisfeito quando meu pai esteve aqui, dentro de um caixão, eu venerável, e E Reginaldo dirigindo os trabalhos. Muito triste para mim. Desculpa. Eu acho que é um momento que precisa ser feito, tá certo? Porque mostra que a maçonaria tem compaixão, tá certo? Mostra que a maçonaria zela pelo irmão e zela pela família do irmão. Para a família foi assim um acolhimento que é imensurável, entendeu? Foi assim a forma de agradecimento durante todo o tempo que ele passou, 33 anos de maçonaria. Mas melhor do que isso, é um mausoléu maçônico. Sim, se tivesse era bem melhor, porque na loja isso aqui é um templo sagrado. Então, rapaz, existe tanta coisa que a gente vê assim, a emoção é grande, entendeu? E se tivesse lá fora, num lugar próprio para isso aí, eu acharia que era bem melhor. Nós podíamos mudar de ambiente, que não seria aqui nem ali. Ali é refeitório, lá é festa. Ali é dança, é tudo. Ali é que eu não acho. Aí vem para a sala dos passos perdidos. Também não acho adequado. Não acho, mas é uma opinião minha. Eu acredito que se nós tivéssemos um lugar que pudesse fazer isso, era muito bom, era bem melhor. Porque quando a gente perde uma querida assim na loja, a gente passa por muitos problemas emocional. Então isso também balança a nossa vida, entendeu? Se tivesse um local bom para nós fazer isso, era muito bom. E eu acredito que não precisa ter mausoléu. O ambiente onde o irmão frequentou durante muitos e muitos anos. Então nada mais justo de ter a despedida dele ser no templo. Ser no templo. E realmente é uma cerimônia assim, muito marcante para todos aqueles irmãos que participam. Então eu participei já de diversas cerimônias fúnebres dentro da loja e todas elas é uma emoção sempre muito, muito grande e que toca no coração. Essas cerimônias também não são obrigatoriamente feitas dentro de loja. No passado nós já realizamos uma cerimônia de despedida, né? Que seria a cerimônia fúnebre de despedida de um irmão ao qual não foi dentro de loja, foi numa residência dele, em que ele morava numa chácara um pouco distante daqui do centro da cidade, e que a gente foi até lá e fizemos sim, a família permitiu,
nos reunimos numa sala, fechamos a sala, apenas os irmãos, e fizemos a cerimônia de despedida para com o irmão. Eu me lembro bem de uma cerimônia muito bem conduzida do enterro do pai de Otávio Mariani, lá em Cotegipe. Os irmãos foram, você vê, os irmãos foram para lá. Naquele tempo as estradas eram ruins também. E fizeram essa sessão fúnebre, que foi muito bem apreciada pelos irmãos e pela loja. Otávio Mariani Vanderlei foi um maçom que não morava em Barreiras, dedicado, que vinha sempre para cá todas as quintas-feiras para participar da reunião. Foi venerável dessa loja e o plenário resolveu homenagear ao irmão Otávio Mariani, colocando o seu nome nesse complexo. Né? Até como curiosidade, o irmão Otávio Mariani até tem em algumas atas e consta de irmãos mais antigos que ele conseguia escrever, fazer um bilhete para irmãos com o alfabeto maçônico. Né? Quer dizer, a sua dedicação à maçonaria chegou a esse ponto. Então o irmão recebia um bilhete dele, tinha de decifrar o que era aquilo ali, tinha de aprender o alfabeto maçônico. Eu falo aqui de dois irmãos em especial, que foi o irmão Delsuque Mármore, o irmão Alvino. O irmão Delsuque, que era aquela figura feliz, alegre, sempre com humor, né? E ele, quando ele partiu para o Oriente Eterno, deixou uma lacuna muito grande para todos nós. Não foi na minha gestão, mas eu cito o nome dele, né? Pela tristeza que nos cabe. E já o irmão Alvino foi na minha gestão. Eu já estava com o material do irmão Alvino para a condição dele de ser levado ao trono do rei Salomão, que é os irmãos que já têm tempo de loja, têm idade e que não foram veneráveis, tornam-se mestres instalados. E o irmão Alvino ficou com o material dele já adquirido, pronto, o diploma, e em determinado momento o irmão Alvino falece. Aqui dentro, eu uma vez vi um quadro, que eu fui lá para o canto da parede e fui pensar. Não cito o nome do santo. E eu acho que ninguém lembra disso mais. Estava aqui, o caixão entrou, nós entramos, quando eu vi o filho ou parente do morto foi barrado. Você não é maçom? Oi, mas é filho? Mas não é maçom. Vai ver as coisas tudo e tudo lá dentro. Quer dizer, era um irmão não preparado para receber pessoas num quadro como esse. Se ali está meu pai, e eu sou barrado na casa dele, que é essa segunda casa, porque isso aqui é para mim minha segunda casa. Se tem nos rituais que ser treinados, que ser trabalhados para fazer um trabalho muito bem feito, para que com os visitantes e o próprio irmão que nunca viram, veja que não é de supetão. Você chega aqui e fica procurando o irmão, quem que sabe, não. Tem que haver essa preparação. Eu vejo muitos irmãos que ninguém lembra aqui dentro da loja. Mas, mesmo aqueles que estavam se batendo, não lembra desses irmãos. E nem das nossas cunhadas viúvas. Não pode se esquecer que é obrigação da loja zelar pela viúva que fica, tá certo? E isso muito pouco tem se feito dentro da nossa loja. Eu sempre falei sobre isso. Nós organizávamos festas e muitas vezes esquecíamos da viúva. Até que elas muitas vezes gostavam de participar, mas para vir só. Então, normalmente a gente organizava a comissão para ir um pegar uma cunhada, outro pegar outra, ficava distante uma da outra, né? A barreira começou a crescer. Tem muitas viúvas que estão precisando de apoio e talvez não seja visitada ou estão sendo visitadas. Eu estou só provocando. O mestre hospitaleiro,
ele, pela sua correria também normal, ele não dá conta de dar uma assistência, de visitar, de ligar, assim, como deveria ser para as viúvas, principalmente as mais idosas. E eu percebo que ao longo do tempo, haja vista a correria do mundo, os mestres hospitaleiros cometem, né, involuntariamente essa falta de estar perto. Eu gostaria, inclusive, de sugerir para a grande loja, para as potências, que ao invés de ter um mestre hospitaleiro, tivesse uma equipe de hospitalaria com uma frente, mas uma equipe para estar dando esse trato. Essas mulheres é que dizia assim, se você vai ou não ser maçom, ou se vai, ou pode criar um problema em casa. E na hora que a família não concorda que você seja um maçom pela livre vontade delas, ela segura a maçonaria como uma entidade não benquista na sua residência, na sua casa. E muitos casos desses, quando morre, elas evitam até que o maçom, esposo ou um membro da família venha para a loja, já que ele está morto, ela que vai tomar conta, não quer que venha para cá. Então, muitos casos aqui, a gente viu, discutiu, teve vezes que maçons teve que ir na casa, convencer o pessoal para trazer aquele irmão que era de grande importância para a loja, para ser velada aqui, para se fazer a sessão fúnebre. Ao contrário, que outras até hoje colocam a maçonaria como a melhor coisa que aconteceu na vida da família. Eu acredito que todos os irmãos, se não todos, a maioria, gostaria ou gostará de ser velado dessa forma, com a sessão fúnebre. É uma série humana muito bonita. Muito poucas pessoas têm esse privilégio de ter uma cerimônia maçônica, uma despedida bonita, é marcante, é linda e de poucos têm esse privilégio. E quem tiver, quem for maçom, que puder, queira fazer. Se eu tiver direito de opinar, eu gostaria muito de ter, aqui quando eu for. Enquanto venerável, não gostaria de realizar nenhum, porque é um momento muito forte, é um ato de despedida daquele maçom e que fazia parte da loja. Assim, todo maçom ativo, eu tenho certeza que ele quer fazer esse último sinal de despedida para com os irmãos. Alguns irmãos já adormecidos há 20, 30 anos, e a família veio até nós e pediu para que fizesse a pompa fúnebre dele, pela condição de que ele tinha este desejo de ser trazido para a loja e aqui então fazer, né, o seu segmento, o seu sepultamento. Eu ouço notícias diariamente e sempre aparece a notícia do Jornal Nacional, no Jornal Hoje e outros jornais na televisão, de que faleceu hoje em Barreiras, faleceu hoje no estado da Bahia, faleceu hoje nos Estados Unidos o cidadão fulano de tal com 85 anos. Faleceu hoje no estado tal, a fulana de tal com 87 anos. E eu sempre aqui, eu estou com 89, eu estou perto de ir. Mas a loja tem um compromisso para comigo de onde eu morrer, trazer para cá. Para a Fraternidade Barreirense, o meu corpo. Serei sepultado em Barreiras. Se o grande arquiteto do universo ajudar, isso vai acontecer. Uma pessoa que eu tenho assim muita lembrança da presença dele aqui, eram duas, era o Antônio Machado, pai de Gil Machado, que era um pé de boi, nunca faltava reunião. Antônio Machado era outro pé de boi, gostava de falar. Tinha uma reunião aqui, o Antônio Machado falava. Antônio Machado era uma figura folclórica. Eu não tenho bem certeza, mas é ele que sempre dizia, só perdeu quem não veio. Antônio Machado era outro irmão, dedicado à maçonaria, apaixonado pela maçonaria. E o outro, segundo, que era marcante a presença dele, era Edmundo Cedro. Uma pessoa simples,
Você falar em fraternidade na loja maçônica, aí você vem puxar de muito tempo o irmão Edmundo Cedros. Era uma pessoa entusiasmada em atender o pessoal carente. Ele realmente era um maçom pé de boi, como se diz na gíria. Pé de boi, ele não faltava, a não ser que tivesse um probleminha, né, na casa lá. Mas não faltava. E gostava de ajudar mesmo, ele ajudava. Necessitado, ele estava presente. Aqui na loja, ele pedia tronco para levar para alguém lá fora. Era um maçom espetacular. O irmão Edmundo teve uma época da vida dele que ele vendia livros. Lembra das Barça, daquelas enciclopédias? Ele vendia muito esse tipo de livro e ele gostava muito da erudição. Nós sempre comprávamos, tinha livros, a grande loja comprava, a grande loja distribuía livros maçônicos, no sentido de dotar os irmãos de conhecimento maçônico. E foi criada a Biblioteca da Fraternidade Barreirense. E foi então feita uma propositura e o plenário aceitou que essa biblioteca recebesse o nome de Edmundo Cedro. Ele tinha uma coisa curiosa, ele tinha uma raiva da Coca-Cola que você não imagina. Quisesse brigar com ele, fosse falar bem da Coca-Cola. Então eu tenho uma lembrança de Edmundo aqui. Ele trabalhava muito de mestre hospitaleiro e de Antônio, né? Antônio Machado, que era o pé de boi que ficava ali em cima, com a bandeira no porta-estandarte. Mas Edmundo era uma figura muito fantástica, muito querida. Eu tive a oportunidade de participar de várias sessões fúnebres aqui, inclusive do meu padrinho, Edmundo Cedro. Ele, 4 horas da manhã, me ligou, queria falar comigo. E eu saí da minha residência, fui até a residência dele. Chegou aí, ele falou, olha, eu vou partir para o Oriente Eterno e eu queria que você convidasse só essas pessoas para pegar no meu caixão. Eu falei, o que é isso, Edmundo? Foi só isso. Ele escreveu num papel, até hoje eu tenho esse papel, 7 pessoas. Ele escreveu para aqueles 7 irmãos pegar no caixão dele. E foi assim uma coisa que para mim, até hoje, eu me sinto assim, muito triste com aquela palavra que ele falou. Ele era um maçom dedicado, apaixonado pela maçonaria. Tanto que no enterro dele, o venerável na época, Otávio Mariani Vanderlei Filho, fez um ritual para trazer o corpo dele da loja para a Igreja Católica. Foi um ritual perfeito, como se fazia nos tempos antigos. Ele queria que fosse feito assim. Ele sabia que ele ia partir para o Oriente Eterno, chamou o venerável e pediu que fizesse o ritual da caminhada da loja para a igreja e da igreja para a loja, trouxesse o corpo dele dessa forma. Eu acho que a sessão fúnebre, é um meio da gente ver o irmão que está ali e pensar 2 vezes para a gente respeitar um ao outro. Às vezes eu penso que eu tenho 3 irmãos aqui. No dia que eu estiver aqui no caixão, qual vai ser a minha reação, entendeu? Eu sempre penso nisso, mas é uma homenagem que nós vamos fazer para o irmão, para os familiares, principalmente para os familiares que vai ficar. Eu acho bonita a homenagem que vocês fazem, que é toda aquela lembrança, aquela homenagem mesmo da Acácia, né? Folha da Acácia, que também é muito significativo. Eu acho importante, né? As pompas fúnebres, eu tenho acompanhado praticamente todas. E essas pompas fúnebres é um momento de extrema importância para o espírito do irmão. Ele entender que ele foi iniciado dentro de um ritual e ele parte dentro de um ritual. É uma pompa delicada, onde tem 4 partes. Uma no cemitério, pode ser feita no cemitério, outra dentro da casa e outra pompa feita dentro da loja, onde os irmãos participam com o uso da folha da acácia, que é a busca a caminho da eternidade. E a outra pompa fúnebre, a 4ª, que é sem o corpo do irmão. Pode ser feito com alguns elementos da natureza,
reino mineral, animal e vegetal. Participei de diversas cerimônias de despedida de irmãos, de grandes irmãos. Não vou citar porque foram muitos que eu participei, mas um deles marcou. O Zé de Hermes, Zé Nunes da Mata Filho, assisti a iniciação dele. E ele era um entusiasta, inclusive foi também criador do Instituto São Francisco de Arte e Cultura, o SFAC, no qual eu estou na presidência de novo. Ele é dos fundadores, poeta, carnavalesco. E ele teve uma morte antes dos 80, 70 e poucos. E na cerimônia fúnebre eu fiquei chocado, emocionado, chorei que nem menino. Quando o helicóptero parou em cima do cemitério e deu um banho de pétalas de rosas no evento. Inclusive, eu vou pedir para meu filho fazer isso para mim quando eu morrer, aqui em Barreiras. Eu já falei para ele, posso estar onde tiver, tem que me enterrar em Barreiras, que eu quero, aonde for o velório, se for aqui no templo, nas salas do Passo Perdido, tocando chorinho, não precisa chorar, porque a morte para mim, ela é uma passagem de sintonia. A gente tira a sintonia do mundo físico e passa a sintonizar em outros mundos. Então é continuidade no meu ponto de vista. E eu percebo, assim, nunca esqueci aquela cena, foi emocionante a despedida do Zé do Hermes. E eu acredito que isso marca na vida das organizações maçônicas esses rituais.